Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais um programa na BoleaCast, o podcast que transporta informações de qualidade para o seu dia a dia. Eu sou o Gil e ao meu lado está meu parceiro de boleia, o Alfredo Benatti. No programa de hoje trouxemos duas pessoas muito especiais, a Fabiana e a Evelyn. Elas estão à frente da Evit Transporte, não parece, mas são mãe e filha. Mas antes de eu passar a palavra para as meninas, eu gostaria de trazer uma novidade para vocês. Estamos com um novo patrocinador, um novo apoiador, que é a Taga Auto Parts. Ela já nasce como sendo um dos maiores portais de autopeças para caminhões B2C do Brasil. Eu vou subir aqui na tela um QR Code. Através desse QR Code você pode acessar, fazer seu cadastro, que você já vai ter lá um cashback de 10%. E vamos rodar a vinheta também do nosso patrocinador, a Ecofiltros. O diesel que move o Brasil também pode parar o seu negócio. Contaminação no combustível, manutenção constante, veículos fora de operação. Empresas perdem tempo, dinheiro e produtividade. A Ecofiltro é referência nacional em soluções de filtragem para diesel. Com tecnologia, experiência e compromisso, entregamos desempenho onde ele mais importa, no campo, na estrada e na indústria. Nosso fio dura até 4 vezes mais do que um filtro convencional, com uma filtração de excelência. Conheça a tecnologia Arcap, exclusiva, precisa, confiável. Nossos filtros oferecem máxima eficiência na retenção de contaminantes, protegendo o seu motor e o seu investimento. Vou falar, resolveu 100% dos nossos problemas? Não resolveu, mas 70% com certeza resolveu, Foi bem legal, então 70% é uma porcentagem alta se a gente for ver bem, Com o Ecofiltro você reduz o descarte de resíduos, o consumo excessivo e a emissão de gases nocivos. Tecnologia que protege o seu motor e o planeta. Ecofiltro. Inovação, tecnologia e desempenho. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Queria Obrigada. Agradecer a participação de vocês, eu e meu amigo Alfredo. Obrigada, a gente que agradece o convite, É um prazer a gente estar aqui com vocês. Legal. As meninas estão à frente da Evit Transporte, mas hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco delicado e triste, mas que a gente precisa falar a respeito da segurança do transporte nas rodovias brasileiras, Elas trazem uma história ao mesmo tempo triste, mas também de superação, porque o esposo da Fabiana, pai da Evelyn, acabou sendo, infelizmente, acabou perdendo a vida por conta de uma situação de roubo, de assalto na rodovia. E assim, eu vou dar espaço para elas comentar um pouco, falar um pouco delas, falar um pouco de como que a empresa surgiu, da história delas e dessa triste tragédia, mas que traz algumas lições para nós, brasileiros. Fabiana, vamos começar com você. Primeiro, obrigada também por disponibilizar esse espaço para a gente. É um espaço que a gente precisa bastante para quem trabalha principalmente na estrada. E desde os meus 16 anos que eu vivo na estrada, Desde que eu casei muito nova, com 16 anos. E desde então, eu estou no tapetão, como muita gente fala. E, infelizmente, há 1 ano e 5 meses, houve essa tragédia que a gente não espera. Na verdade, a gente precisa muito mais de segurança, muito mais de... Está muito além do que o motorista precisa, Porém, quando sai de casa, a gente ora, a gente pede a Deus sempre. Mas a gente pede, por exemplo, eu sempre pedi, traz de volta, que não aconteça nenhum acidente, que... Mas assim, quando a gente perde por latrocínio, é bem mais chocante pra gente. E hoje a gente veio aqui porque tem muitas pessoas assim como eu, que, tipo assim, hoje eu ainda tomo medicação, mas eu tenho muito orgulho de quem foi o meu marido, como ele viveu na estrada. Eu aprendi com ele, assim, foi um legado imenso, não só material, sabe? Mas assim, como ele era na estrada, o ser humano que ele era, sabe?
E é ainda porque ele se mantém vivo nas nossas vidas. E hoje eu falo para os meus filhos, quando eles perguntam ou choram o que que meu pai faria, o que que meu pai diria, eu falo para eles, eu tenho certeza que vocês já têm a resposta. Porque ele nos ensinou a andar na estrada, ele nos ensinou a ser pessoas que conseguem compartilhar. A união do motorista para com ele, assim, ele exerceu várias funções. Ele já trabalhou na estrada desde os 18 anos de vida. E aí, em diante, já aconteceu um acidente com a gente perdeu tudo, né? Deu perca total, porque a gente não tinha condições financeiras de pagar o financiamento e o seguro. Então, meu cunhado estava dirigindo nessa época e sofreu um acidente com sono, né? E aí deu PT, perca total. Nós somos pernambucanos e desde então, como ele já prestava serviço para a transportadora na época, era a Manco. Hoje, né? Fortilite, hoje é a Manco. E aí eles convidaram ele para vir trabalhar aqui para São Paulo. E daí que a gente veio para cá, ele começou a trabalhar como gerente dos motoristas, então ele foi professor de muitos motoristas que hoje falam comigo como o que você precisar, a gente vai estar aqui. Bacana. O Ebit marcou a minha vida, eu sou o motorista que eu sou hoje por conta do Ebit. Então isso me conforta, né? Assim, me dá mais ânimo para continuar o legado do meu marido. Porque muita gente fala assim, você tem coragem de continuar, a gente ainda tem traumas, né? Eu não consigo ver o caminhão que foi porque a gente eu chamava de nosso lar de lata, que andava eu, ele, a cachorra, todo mundo viajava, as crianças dirigem e tudo mais. Então, a gente ter esse espaço hoje para pedir para que tenham mais policiamento nas rodovias, caminhões, paradas de caminhoneiro, hoje em dia é muito escasso, né? Antes de eu ser hoje empresária, estar mantendo o legado dele, antes eu fui uma cristal, que é como a gente fala, né? Exato. E A esposa do caminhoneiro. a esposa do caminhoneiro, que é chamada de cristal, tenho meus cristalóides em casa. Isso é legal. E, tipo assim, a gente sofre muito. Porque a gente passa... Eu criei os meus filhos tipo assim, até não ir para a escola, eles dois estavam na estrada. Sim. Né? E eles conhecem tudo de caminhão, eles conhecem as BRs do estado do Brasil todo, né? Do estado do país. Por conta da gente, a gente tem amor. O meu marido, ele tinha amor no sangue, assim, sabe? Pelo trabalho dele. E a gente tentou uma vez, na época que bateu o caminhão, né? Ele falou, vamos empreender em outra coisa. E nós empreendemos em fraldas descartáveis na época. Não passou um ano, ele falou, Bia, a minha vida é a estrada. Volta pro caminhão. É tanto que 2 meses, acho que 2 meses ou 1 mês, mais ou menos, antes do acontecido, ele mandou para mim uma mensagem, né? Se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês. É bem impactante, assim, porque ele colocou um link de um acidente e embaixo ele falou assim, cada dia eu me deparo, né? Desculpa. Eu me deparo com um que se vai. Ou numa curva, ou numa reta. Mas a estrada é minha casa. E eu amo estar na estrada. Mas saiba que se um dia eu não voltar para casa, você é a mulher da minha vida. E acho que 1 mês, 2 meses depois aconteceu isso, né? Então, tem muitas mulheres igual a mim que não, por medo, porque a gente sente medo. Sim. Faz 1 ano e 5 meses, então é muito pouco para quem viveu 30 anos com a pessoa. Bem recente ainda, né? Então, eu não vou falar para vocês, eu não tenho medo de não dar certo. Já fizeram muitas perguntas para mim, você está fazendo por você ou você está fazendo por ele? E os seus sonhos? Eu não me vejo fora da estrada também. Então, assim, eu não estou fazendo só por ele, estou fazendo por mim, porque eu também amo a estrada. Eu acho que pode melhorar, deve melhorar.
talvez onde aconteceu o ocorrido não era mão dupla, então, assim, é um local que ele tinha sido o terceiro motorista a ser assaltado naquele dia por drogas, não era por carga, porque tem a diferença das duas coisas, né? O bandido que rouba carga, geralmente, ele assusta o caminhoneiro, eles fazem tudo, mas eles querem a carga. O que rouba a cabine, eles estão que foi o caso do meu marido. Então, assim, eu acho que hoje a gente precisa muito quem está à frente da política, a gente precisa de uma pessoa que se identifique conosco, com a equipe, né, com os caminhoneiros e ajudar a gente na estrada, ajudar a gente com mais, igual eu falei, com as cristais que fica fora, muitas vezes fica fora do pátio, fora da empresa, não tem onde você ficar com crianças pequenas, então... Não tem infra nenhuma, né? Não. A Não gente tem. sai para a estrada como empreendedores que Isso, somos, né? Autônomos exatamente. empreendedores. A minha história é assim também, né? 20 anos na estrada. Também tenho minha cristal em casa, com 36 anos de casado. Mas aí você sai, você paga por tudo, porque o governo te cobra segurança, te cobra Exatamente. impostos, não entrega, e a vida continua. E as vidas que se perdem não têm valor para o governo. Né? É exatamente isso. Ninguém olha, ninguém fala, poxa, aconteceu, nós precisamos acabar com isso. Não tem essa mão para acabar com isso. E aí os autônomos vão se ajudando na estrada, através de rádio, de Isso, WhatsApp, olha, ali é exatamente. perigoso, cuidado daquela curva, cuidado naquela Tem parada. o trecho Tem- do Ibó, né? Da Bahia, Pernambuco, era Exato. um clássico, infelizmente, né? Pela fama de perigo dele, Sim. né? Quando a gente passava lá, meu pai falava, né? Se eu mandar descer, você desce. Se eu mandar você agachar, você Exato. agacha. O que eu mandar fazer, você faz. Né? E a gente só obedecia, né? O que a gente não pode é isso, normalizar o perigo. Não podemos. Né? Esse Aí trecho tem que você... os barracões, né? E aí Exato. tinha que parar, esperar fazer o comboio para Exato. poder ir para ninguém ir sozinho. Né? E você acha bonito, né? A união dos caminhoneiros, mas em meio à situação não é bonito. É triste. É né? triste. Esse trecho ninguém trafega de noite não, Gil. Só em comboio, como ela falou. É. Polícia não mete a cara com os bandidos que estão ali de noite. O policial tem medo. Eu já passei ali, tipo assim, 25 anos atrás, de ter um posto policial antes ali, né? Isso. E o cara fala, cara, você é maluco de fazer isso. Eu não ia, porque precisava pagar o caminhão. Mas é risco. Risco, né? Pra juntar 2, 3 ali. É porque você não tem nem a opção, né? Porque Não você tem um prazo para entregar Você tem a a carga. prestação do caminhão tem a correndo atrás de você ali. uma né? família pra você tem a sustentar. saudade de casa. Às vezes você sai quando a família não vai junto. E aí você fica lá 20, 30 dias fora de casa. Você quer voltar para casa, né? E aí você acaba extrapolando algumas coisas. E não era para ser coisa a ser extrapolada. Era para o governo te dar uma segurança para isso. Né? Então nós pagamos por isso. Não temos. Não temos. É triste isso, né? Eles... E assim, meninas, eu não tinha uma noção de que era tão recente, era tão... Assim, e a gente percebe que está muito latente em vocês ainda. Sim. A dor da perca, assim, nossos sinceros sentimentos em relação a tudo isso, Obrigada. né? E é bacana esse relato que vocês trazem para nós e até para o público ter uma noção de como que é a vida do caminhoneiro, né? Às vezes a gente acha que é só simplesmente pegar um caminhão aqui e chegar ali no destino. Mas a gente sabe de todos os percalços, né, que a categoria tem no caminho, que vão desde alto custo de tudo, né, dos insumos básicos para poder fazer o caminhão rodar, baixo frete, né, descaso nos embarcadores, principalmente embarcadores, né, que muitas vezes demoram horas para poder recepcionar o caminhoneiro. Foi dito aqui, né, acho que a Fabiana mencionou, que muitos não podem entrar com os filhos para dentro dos pátios. Então é comum você ver mães
esposas de caminhoneiros que acabam tendo que ficar fora do pátio das empresas, sem estrutura nenhuma, com uma criança pequena. Isso é muito comum de observar. E aí quando o caminhão passa pela cancela da empresa, às vezes ele demora 4, 5 horas para poder ser carregado. Só depois disso que o pai pode sair para poder recepcionar a família, né? E depois ele pega a estrada. Ele pega a estrada e aí ele está sujeito à quantidade, né, de crimes que a gente tem no nosso país. A todo tipo de situação, né? Porque só sabe mesmo vocês, né, que já foram, que conhecem o trajeto, nós, né, que somos parte da família, mas quem não é, não tem conhecimento nenhum. Como você falou, né, entrou no caminhão, dirigiu e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Tanto que quando a gente compartilhou, né, a notícia do falecimento do meu pai, até porque nós somos pernambucanas, né? Somos de uma cidade pequena de Pernambuco, e acho que não tinha nem 2 horas, né, mãe, do ocorrido, já começou aquela marcação e todo mundo marcando a gente, e aí o pessoal vendo e mandando mensagem. Antes de vocês saberem o que tinha acontecido. A gente já sabia, mas não foi a gente que compartilhou, né? O pessoal compartilhando tudo, e aí as pessoas sabendo, e entrando em contato, e tem pessoas que têm mais intimidade, né? E tem pessoas que coloca a cara a tapa e pergunta o que aconteceu, mas tem pessoa que dá abertura para você falar, né? E até hoje tem pessoas que acham que foi um acidente, porque as pessoas acham que o único perigo para um caminhoneiro é um acidente. Né? E Então, quer culpar ele ainda porque dirigiu com sono, começa a criar um monte de histórias que nada a ver com a realidade que ele exatamente. Aí né? teve até uma pessoa que a gente estava conversando, e aí ela falou, né, ai, desculpa a pergunta, né, como que foi o ocorrido? E aí quando a gente contou, ela falou, nossa, eu achei que era acidente, né, mas o perigo do caminhoneiro não tá só no acidente, né, tá em muitas questões além disso. No caso dele, o caminhão estava parado, estava perguntando. Ele estava Em movimento? E a pessoa entrou para roubar a cabine. É que meu pai, ele Subindo, alguma coisa era assim? caminhoneiro, igual minha mãe falou, né? Minha mãe casou com meu pai com 16 anos. Eu falo pra ela, criança, eu tava brincando de boneca ainda. 30 anos de casado, né? O que ele tinha de casado, ele tinha de carreira na estrada. Então, assim, ele era bem macaco velho, né? Ele já passou por outras tentativas de assalto e várias outras situações. E pelo rastreador, né, o perito e tudo mais, a gente foi descrevendo mais ou menos como teria sido, né? E é uma gangue, eles colocam uma menina de 16 anos para pedir ajuda pro o caminhoneiro para, eles efetuam um assalto. 1h da manhã, a estrada completamente deserta, meu pai viu a menina, com certeza, conhecendo meu pai, ele pensou, eu que não sou doido de parada, o que essa criatura tá fazendo aqui 1 hora dessa? No caso, ela não, na verdade, essa menina, ela é usada para... ela fica no meio da estrada mesmo para o caminhoneiro ser obrigado a parar. Ela fica no meio. Quando ela vê que ele não vai parar, né, ela entra no meio, né? E aí foi uma corrida, aí meu pai tentou desviar, ou seja, eles viram que meu pai não... E ele foi preso também e fez o depoimento dele. Viram que meu pai não ia parar e efetuou o disparo com um caminhão em movimento. Né? E aí... Dói até falar um pouco, mas com o ocorrido do meu pai, eu realmente hoje acredito que cada um tem um propósito na sua vida e tem o seu momento, né? Porque era para eu estar com ele. Eu desisti de ir de última hora. Tanto que algumas pessoas que eu não avisei que eu não ia, entraram em desespero porque acharam que tinha sido eu e ele, né? E o caminhão em movimento, o caminhão tinha sulfilme, todo preto. 1h da manhã, ele atirou e ainda assim ele acertou o braço do meu pai, né? E aí foi quando meu pai perdeu o controle, saiu da pista, bateu o caminhão, eles esperaram bloquear o bloqueio do caminhão. Entraram, levaram mais o que tinha para levar ali e efetuaram mais 2 disparos. E aí, por conta de ser 3 disparos, né, o delegado perguntou, né, mãe, por que, né, 3 disparos? E aí ele falou que foi por prazer. Ele tinha acabado de furtar a arma, efetuou o primeiro disparo, gostou da potência da arma e quis testar. E quis testar de novo, né? Então você vê que é uma crueldade assim, que estado sem que fim. Foi? Minas Gerais. Minas Gerais? Na cidade de Medina. Divisa já com Bahia, né? Entre Bahia, sai de Bahia, já entra em Minas. E aí, no caso, que eu falo para vocês, assim, que se a gente tivesse mais suporte, a estrada é totalmente escura. Já tinha acontecido com 3 pessoas. Ele continuou
a dirigir, era tarde. Porém, também acontece como, acho que você que citou, né? Nós temos 9 horas hoje para dormir, certo? Porém, às vezes, ele não já acha um dirigiu, posto? ele já dirigiu com sono, porque você para em um posto, ou você paga para dormir, Aham. ou às vezes não tem. Não tem segurança nenhuma, né? Além de pagar para dormir, às vezes não tem tem onde espaço. colocar, não tem Não tem espaço. espaço. E aí você vai ter que andar mais um pouco o trecho, Aham. né? E aí ele estava bem, não estava com sono, ele estava com o irmão dele, com meu porque tio, né? Que tanto o meu sogro quanto os meus cunhados também São são caminhoneiros. E o meu cunhado estava atrás e falou para ele, você quer que eu... Ele estava com o motorista, né? Ele falou, você quer que eu dirija no seu lugar? Ele, não, tô de boa, vou te esperar em tal posto. Só que aí ele Meu pai acabou dando uma disparada, né? Foi um pouco mais pra frente e meu tio ficou um pouco mais pra trás. E aí meu tio passou pelo ocorrido, né? Mas de madrugada, não se atentou nada. O motorista viu só a traseira do caminhão e aí falou a empresa que a gente é agregado, né? E aí quando chegou no posto, que eles tinham combinado, meu tio não achou, né? O meu pai. E aí meu tio ligou pro meu pai não atendeu. Aí meu tio olhou pro motorista e falou assim, qual era o nome da empresa que tava no caminhão? Aí na hora que o motorista falou que era a empresa, né, que toda a minha família também é agregada na mesma empresa, na hora que ele falou, meu tio virou a chavinha, ele falou assim, vamos voltar agora. E aí Ele quando meu tio começou a ligar. voltou, né, e nesse trajeto todo meu tio ligando. E aí quando chegou lá, realmente tinha sido o meu pai, né? Além do péssimo atendimento, né? Porque meu tio chegou lá, não sabia onde o meu pai estava, né, mãe? O corpo do meu pai não estava mais no local. E a cidade é muito pequena, então já vai direto pro necrotério. E aí meu tio ainda criou uma esperança, né? Será que tá vivo? Será que não tá? O perito também não sabia explicar o que tinha acontecido. E meu tio que achou a bala no chão do caminhão, né? E aí meu tio falou assim, cara, como assim? Meu irmão foi baleado. E aí foi uma madrugada inteira, né, de pleno pesadelo, né? Meu tio tentando achar ele, e aí ele só informou a gente quando conseguiu achar, que foi por volta das 6 horas da manhã, mais ou menos. E esse criminoso se encontra preso ainda? Sim, mas assim, como você perguntou se ele estava em trajeto, a gente sempre acompanha, né, pelo rastreador. Ele estava a 70, baixou para 50 e foi para 20. Primeiro, eu acho que o meu cunhado não se atentou a tanto por ser ele, porque pelo que eu conheço meu esposo, ele sempre falava assim, Bia, baixa a cabeça que eu vou passar por cima ou algo assim. Ele não se rendia, porque... E como ele estava vindo para São Paulo, não é via dupla, né? Escuridão, ele viu aquele movimento, acho que ele pensou, eu vou dar um L, porque quando ele bateu, ele não estava vindo, ele estava como se estivesse voltando. Tá. Então, eu acho que ele pensou, vou dar um L na carreta, vou atropelar, né? Vou perder o controle. Vou perder o controle, mas não vão fazer nada comigo. E aí foi quando o bandido, porque tem essa dor também, né? Porque além de você não estar perto, de você esperar chegar em casa, né? Você receber essa notícia, você tem que receber os detalhes, né? E o depoimento dele foi esse, que ele fez, tipo assim, quando ele estava fazendo a volta, ele mirou a arma e foi certeiro, assim, no peito, né? E daí ele bateu na árvore, e aí eles foram lá e executaram mais 2 tiros. E assim, não foi só um motorista que perdeu a vida, né? Ele... Teve 3 antes do meu pai que foram só assaltados, né? Mas o meu pai foi o primeiro a ter a vida ceifada, né? Até eles serem presos, tiveram outras vítimas. Porque, infelizmente, a gente só é mais uma estatística, né? E hoje, eu falo pra vocês, eu tenho medo,
As pessoas, como eu falei para vocês, as pessoas perguntam: é por você ou é por ele? É por mim e por ele, porque a justiça no nosso país é muito falha. E são respostas que você liga para eu saber de alguma coisa exata, eu tenho que ir à Medina, isso é custos, né? O caminhão, ele foi, tipo assim, motor, essas coisas não foi danificado, mas gerou custos. Imagino. Então, hoje eu sou a provedora da casa, hoje eu tenho a responsabilidade dele, né? A minha filha está me ajudando com tudo, graças a Deus, né? Porque... A minha mãe eu tenho um irmão, né? Só que meu irmão já é casado, já tem a família dele, né? Meu sobrinho vai até nascer agora em abril, o primeiro neném, né? A gente pensa, é a luz que tá vindo, né? Em minha situação. Mas a gente às vezes, pensa, né? Nossa, cara, como é que ele fazia isso? Meu Deus do céu! Agora é assim, mas eu quero aqui encorajar as outras que passam por isso. Porque às vezes eu penso assim, né? Será que eu vou dar conta? E aí, às vezes, a gente, por mais que a gente tenha muita fé em Deus, por mais que a gente se pergunta, por quê? Exatamente. O meu marido era um exemplo, não é porque ele morreu, ele era um exemplo de solidariedade, sabe? Ele nunca passou por um caminhoneiro e não parou. Que hoje eu passei por isso, e hoje eu passei, já cheguei a passar por o caminhão tá quebrado e outros não pararem, sabe? Mas em si é uma classe muito unida, porém é uma classe muito desvalorizada, que pode parar o país, que tem não tem o reconhecimento, tem né? o país na mão, né? E não foi só mais um motorista que morreu, foi um pai de família, foi um filho, foi um esposo, meu amigo. Eu já tinha perdido um irmão. Pro meu pai, ele também era um filho dele. Então, assim, é muito revoltante. Porque para eu, igual eu falei para vocês, para eu ter alguma coisa concreta, quando que é a data do julgamento, quando que é isso, quando que é aquilo. Então, você vai ter que vir aqui, então é muito dificuldade. E vamos dizer assim, se fosse é divisa de Minas Gerais, Bahia ali. É um trecho muito perigoso, é um trecho que a gente não pega a Minas Gerais, a gente não pega Montes Claros, porque Montes Claros você já vai sabendo que vai acontecer alguma coisa, né? E a gente, vamos fazer por um trecho menos perigoso. E, no entanto, perdi meu marido nesse trecho menos perigoso, mas que não é uma via dupla. Se fosse uma via dupla, se eles conseguissem, a polícia, por exemplo, mais postos rodoviários, sabe? Mais cobrança, porque tá bem complicado. Você fala via dupla, né? Hoje, o Brasil é um país que, assim, o que comanda o transporte é o rodoviário. E não se investe nisso, né? Não. Aí você sai, as rodoviárias, apesar de não ser dupla, ainda são mal sinalizadas. Exatamente. Né? Zero segurança e agora pedagiada. Você pega a rodovia simples com pedágio. Não, pedágio tem. Cada esquina tem um pedágio, né? Mas... Pra quê? Né? Mas assim, até voltando um pouquinho, muito, muito emocionante e muito bonita a tua história. Você começou com 16 anos. E ele começou a empreender também quando casou com você. Isso. Então é óbvio que o espírito empreendedor está em você. Vocês criaram junto isso. Exato. Vocês começaram aí com certeza vendendo alguma coisa, algum carro, algum terreno para ter o primeiro caminhão. É assim, geralmente é sempre assim, né? Vende-se o que tem, entra no caminhão, você não tem segurança, você não tem respaldo, zero do governo. Na nossa época, desculpa te interromper, na nossa época não tinha GPS, era um mapa, né? Exatamente, com certeza. Chapa que tinha. E na época, mesmo com 17, 18 anos, Bia, vamos economizar? Vamos. É isso aí. E aí eu ajudava a descarregar, eu ajudava a contar. Tá vendo? Essa é a história. Então, assim, é uma coisa que
Tá no sangue da gente. Tá no sangue. Né? Eu vivi bem uma história parecida com isso. Você dá a vida ali para empreender. Cozinhar, você faz comida para não gastar e para ter uma saúde melhor também. Isso. Né? E aí você passa a aprender a ser mecânico, porque nem sempre você pode consertar o caminhão. Você aprende tudo, né? Você tem que ensinar nos 30. Né? E aí você vai aprendendo, você vai entendendo tudo do que você faz, né? E aí você financia teu primeiro caminhão, com certeza taxa de juros, aquela taxa de risco, porque o banco não te olha como uma pessoa capacitada, ninguém te enxerga, né? E esses empreendedores hoje que movem o país, eles são ainda 60% da frota do Brasil. Eles são maiores do que as frotas de transportadora, por enquanto. A transportadora vem crescendo. Agora, com esse golpe que o governo deu aí, da Renova Brasil Caminhoneiro, né? Vai colocar 6 bi, né? 6 bi de valores para financiar caminhão. Quem precisa não consegue chegar a esse empréstimo. Quem não precisa, que já está com o pátio cheio de caminhão parado, sem motorista, consegue ainda mais, colocar mais caminhão para ficar parado no pátio. E aí, quando melhora um pouco o transporte, esses caminhões vão fazer uma enxurrada e acabar de matar os autônomos. Exato. Essa ajuda que o governo está dando. Né? E ainda disfarçando que está ajudando os caminhoneiros autônomos. Tem que ter muita coragem hoje, patrão. Tem que ter muita coragem. Então, assim, para ser... falava, né? Para ser caminhoneiro, você tem que amar muito. Ser empresário no Brasil, não é fácil. Tem que estar no sangue. E o caminhão tem esse problema. Você senta uma vez atrás do volante, é difícil para sair. Ele encanta a gente, né? Você dirige caminhão, você entende caminhão, está dirigindo com um caminhão que você está suando para pagar. Não tem aquele momento que parece que você conversa com o ronco do motor, porque faz parte do teu pensamento, né? Você começa a pressentir se ele está bem, se ele não está. Então, quando você chega no mecânico, você passa o diagnóstico ali por experiência. Olha, esse caminhão está com algum problema assim, eu preciso consertar isso nele. Então, ninguém te engana mais, né? Chega um ponto, Gil, que parece que você veste o caminhão, sabe? Mas você vai manobrar o caminhão, às vezes você não está nem vendo a traseira dele, mas como você vestiu ele, você sabe se está perto, se não está. É uma coisa só quem vive para... Faz parte de você, né? Faz parte. Até hoje, assim, parece que eu escuto quando eu chego no pátio, assim, você faz assim... Você para, né, para estacionar. E eu penso, né, hoje em dia, eu olho assim, porque não é a mesma coisa, né? Poxa, eu nunca mais vou viajar assim como eu viajava, né? Porque eu amava viajar de caminhão com meu pai. Entendi. Então, assim, eu como filha, né, já tenho esse sentimento de, né, de tipo assim, poxa, né? Porque não é a mesma coisa eu estar ali dirigindo e eu ter o meu pai ou eu ir viajar com um motorista nosso, né? Então eu falo, nossa, nunca mais vou ter isso. Imagina vocês, né, que estavam ali, né, atrás, igual você falou do volante, que tem o comando, né? Como que é a sensação, né? É uma profissão, assim, linda, não valorizada, que eu vejo, assim, como a mais fundamental, porque se o caminhão para tudo, né? É o caminhão que eu acho que move o mundo inteiro, né? E eu acho que deveria ter mais reconhecimento dessa profissão tão linda. E hoje vocês têm a transportadora e você empreende nela. Você e a Evelyn trabalham na empresa. Parabéns para vocês. Isso, muito obrigada. E assim, como cristão, só tem que falar que Deus abençoe muito vocês. Amém. Que abra o caminho, que o Espírito Santo sempre caminhe com vocês ali para dar a direção certa. Que é muito nobre o que vocês fazem. Levar esse sonho adiante. Empreender nesse segmento não é fácil. Tem que entender muito para estar, tem que amar muito para estar nesse. E é um setor que ainda a palavra vale bastante, né? O embarcador passa muita carga para quem ele confia, né? Para quem nem sempre você vai cumprir o horário, mas se você é transparente, passa segurança até com as falhas, você acaba gerando ali um mercado que não te falta trabalho, né? Tudo, né? A nossa sorte é que a gente... Porque não é fácil, né? Nossa sorte é que a gente já trabalhava com meu pai, né? Meu irmão trabalhou por 2 anos e meio, minha mãe tinha 2 anos que estava trabalhando com ele, e tinha 1 ano que eu estava trabalhando com ele, né? E igual minha mãe falou assim, meu pai era um homem honrado, né? Então ele fez o nome dele, né? No dia do velório dele eu falo assim, é meio confuso de entender, né? Mas eu falo assim, foi o velório mais lindo que eu já vi em toda a minha vida.
né? Ele queria ser enterrado e velado na cidade que nasceu, né? Ou seja, lá em Pernambuco. Sim. E ele trabalhou no Brasil inteiro, então, assim, lotou a igreja inteira, que não cabia ninguém dentro da igreja, tinha pessoas na rua, né? Além das pessoas que não conseguiram ir, né? Que as pessoas pediam pra gente fazer o corrido foi na quinta, as pessoas pediam pra fazer o velório no sábado, pra dar tempo de todo mundo chegar. Né? Só que aí tem a questão do corpo e tudo mais, e a gente falou, gente, não tem condição, precisa ser na sexta-feira, além da dor, né? Vendo aquilo ali. E ficar até acabar, Sim, até todo mundo ir embora, é muito dolorido, né? Mas, tipo assim, não tinha uma pessoa que não falasse bem do meu pai, né? E é muito fácil, assim, ele é meu pai, ele é maravilhoso. Você vai falar, você tá falando que ele é maravilhoso porque ele é seu pai, né? Mas naquele dia eu vi que ele não era porque ele era meu pai, porque ele realmente As pessoas era gostavam muito, dele. né? Foi o maior. Depois dos meus filhos, né? E quando a gente assumiu, né, teve um episódio que o caminhão quebrou lá em Campinas, na cidade, no centro. O motorista era novo, o nosso outro motorista era daqui de São Paulo, o outro era de lá de Pernambuco. Não tinha conhecimento daqui, jogou no GPS, o GPS jogou ele pra dentro da cidade. E aí, além de estar numa via que não roda o caminhão quebrou em L, travou o trânsito. A gente foi pra lá meia-noite, né, mãe? Um frio. Meia-noite, um frio, eu, ela e o motorista. Meia-noite a gente foi sair, consegui tirar o caminhão de lá 1h da tarde, às 13 horas. Aí foi jornal, fazer entrevista, porque a gente fechou tudo, e o horário de pico, e o cara falou assim, cara, você tem que tirar esse caminhão daqui até 5h30. Passou de 5h30, não sei o quê, não. E naquele momento que a gente viu quem era de verdade, né? Quem que era realmente amigo e parceiro do meu pai. Sim. Era o que eu ia dizer agora, né? Que além dos meus filhos, se a maior herança que ele me deixou, os princípios que ele me deixou, porque como eu casei com ele 16 anos, às vezes ele falava assim pra mim, você é mimada. Eu falava, você que me criou. Você que é como meu pai. Então, assim, ele me ensinava tudo. Foi amigos dele. Os amigos dele, os mecânicos, sabe? Legal. Foi uma herança que ele deixou pra mim, tipo assim, olha, pode confiar em alguém. Eu hoje ligo na Volvo, lá de Campinas, e falo assim, eu quero falar com o vendedor do Evit. Ele fala, Fabi, hoje aqui tá caro, ou aqui tá mais barato, você vai pra tal lugar, vai pra tal lugar. Não, você é a filha, né, a esposa do Evit. Não, a gente faz no boleto, Legal. Tipo assim, é uma facilidade que a gente tem hoje em dia, né, e uma confiança que a gente tem baseada no legado e no nome que meu pai foi pra todo mundo, né. Ele honrou o nome dele até o dia que ele pôde, e a gente continua tentando honrar também. E hoje, olhando assim a vida daqui para frente, você está com a transportadora, o que vocês pensam para a transportadora? O que vocês veem no mundo do transporte? Como é que vocês pensam? Sem dificuldade a gente sabe que tem. O caos a gente sabe que está. Tá um caos. Mas parar a gente sabe que não pode. Né? Então, como é que vocês pensam em seguir? Como é que vocês olham um pouco o futuro do transporte? O que vocês acham assim, eu posso somar com isso aqui no transporte? Vocês têm algum projeto para investir na empresa? O nosso projeto, porque é aumentar a empresa, entendeu? A gente terminar o nosso legado, porque é algo que a gente gosta. E apesar de que depende muito da política hoje você ser empreendedor. Sim. Né? Então não posso falar assim, igual eu falei para vocês, tenho medo? Tenho. Mas se eu não confiar em mim, quem vai? Né? Então, apesar de tudo, a gente pretende continuar com a empresa, assim como ele pretendia. Hoje a gente é como se eu estivesse engateando, né? De novo, começando tudo de novo. Porque, querendo ou não, você tem aquela pessoa ali do lado, você cozinha, mas você tinha aquela pessoa ali do lado. Isso. E quando aconteceu isso, foi o ano que ele falou assim, Bia, eu vou descansar um pouco e a gente vai ficar com os motoristas, porque a gente tinha quitado todos os caminhões, estava mais de boa, né? Ele trabalhou muito para isso, tinha acabado de fazer 50 anos, mas ele era muito jovem, assim, gostava muito de viver, então... Aproveitando, eu tenho fotos aqui, até para o pessoal, né, de vocês, né? Isso, Essa é a nossa jovem. mascotinha, que ama viajar de caminhão. Viajar de caminhão.
Ela já tem toda a rotina, tinha E aquele ele papai tinha- tinha de entrar no carreta. Ele tinha um amor tão grande, assim, por tudo que era dele, assim, pelo caminhão, que ele não deixava eu tirar foto do caminhão se o caminhão estivesse sujo. Pô, que legal. A gente não podia entrar de sapato sujo. Então, a Maia, né, que é a nossa mascotinha, que ia viajar, quando ela entrava no caminhão, ela já dava as patinhas, a gente tem vídeo. Tem é? vídeo. Ela dava a patinha, a gente andava com o lencinho umedecido, aí ele limpava, Caramba. e aí ela já... Aí ela ficava na parte de baixo, é quando até ela sentia o ronco do motor. Aí quando Que legal. porque quando você tá na rodovia, quando você tá na cidade, é diferente, né? É. Aí ela já sentia quando tava na cidade. Aí ela já erguia a cabecinha assim, aí já pedia pra ir no colo, pra ir ver na janela. Aí quando ia pra rodovia, ela já ia pra baixo do caminhão, deitava ali na caminha dela e ficava. E diante disso, até ela foi afetada, né? Porque ele era o tutor. Então, Entendi. assim, ele chegou a falar pra mim um dia, Bia, o que eu vou fazer se eu perder essa cachorra? Né? Então, como ela tinha ido com a gente para passar o Dia dos Pais com os nossos pais, um dos miliantes estava de saidinha do Dia dos Pais, Ficar tornozeleira. que é a tornozeleira, e ela teve que ficar com meu pai. Aí ela escuta o ronco do caminhão, né? Que... Às vezes Aí ela o fica lá motorista- esperando o meu pai sair, né? De dentro do caminhão. Aí ela quando vê o que ele não motorista- sai. Esses dias eu mandei uma camisa dele pro meu pai e Não atentou que tinha que ter lavado a camiseta. porque né? foi uma camiseta de frio, então ele usou uma Sim, vez só. sim. Só que ficou E com o cheiro E dele. ela E o sentiu. meu Ela pai sentiu o cheiro. dependia dele pra tudo, sabe? Aham. Meu pai era Na verdade, a família inteira, né? Até o pai dele, ele até chegava lá em Pernambuco e falava, papai, senta aqui, cortava a unha do meu avô, né? Sempre tratou eu, minha mãe, minha avó também, minha tia como princesas, né? Então ele teve um propósito lindo Legal. na E nossa aí, vida. quando eu mandei a camisa, né, de frio pro meu pai, porque o meu pai, cada um vive um luto, né, diferente. Tanto ela e o irmão dela. Ela usa tudo do pai dela. Às vezes que eu doei bastante coisas, assim, aí ela fala, essa não, mãe, essa é minha. Essa é minha. E o meu pai é a mesma coisa. Que legal. E já o meu irmão não. Já o meu filho, ele fala, mãe, eu não consigo. E aí eu mandei pro meu pai. Nossa, quando ela sentiu o cheiro, ela queria rasgar a blusa, sabe? Aí tá tudo isso na minha cabeça. Do tipo, como eu perdi meu irmão, era só eu e meu irmão. Fazia 3 anos. Então ele ficou como filho do meu pai. O meu pai, ele não trocava uma lâmpada, ele ligava pro Vitor. Né? O nome dele é Evit, mas a gente chamava Vitor. E o meu pai falava assim, eu vou trocar isso. Não, peraí que eu tô chegando. E aí ele esperava tudo por ele. Então meu pai tá bem revoltado. Meu pai já era revoltado com bandido. Hoje ele tá, então, ao extremo. Imagina. E Não tem como não ficar, né? Porque você vê que é uma crueldade, né? Eu falo assim, eu preferia 1000 vezes eu tivesse deixado largado meu pai lá, sem nada. E levasse o caminhão inteiro, tudo, qualquer coisa, né? Mas deixasse a vida lá, né? Mas é uma ruindade muito grande. Então eu não consigo entender a pessoa que consegue ver o lado e defender um bandido. Isso, até aproveitar e um desabafo aqui, porque assim, as histórias elas se repetem, né? Quando a gente começa a escutar, a gente está diante de duas pessoas, né, que aprenderam a transformar dor em luta, mas quando a gente escuta as histórias se repetem. É alguém que recebeu uma saidinha, que foi lá, que cometeu um crime, né? exatamente. Então a gente fica se perguntando, e as autoridades, elas estão aonde? Até quando que o brasileiro vai passar por uma situação que nem essa, que as meninas aqui passaram? Porque as histórias se repetem todos os dias, né? Meninas... Posso assim, completar só um pouquinho? Pode. Queria aproveitar, né, o que você falou e a história delas aí, para fazer um apelo para a classe de autônomos, sabe? Porque a gente reclama. Os autônomos também reclamam muito. Mas o que nós estamos fazendo para mudar? Uma coisa é você continuar na luta, que é bonita, digna, e outra coisa é você tomar uma ação para acabar com isso, né?
Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no ano de eleição. Exato. Né? Nós temos 513 deputados, que a maioria não faz nada, mas recebem para fazer. É verdade. Tá? E agora vem todo mundo, virou moda acusar o governo, que para mim está uma porcaria, mas ninguém está falando o que fazer. E nós precisamos de solução. Exato. Sabe? Eu apontar o que está errado é o primeiro passo. Mas eu tenho... Para mim apontar, eu venho de uma experiência de vida, que quando saí da estrada, fui trabalhar num escritório ligado ao XP, que lá você poderia apontar qualquer falha de qualquer um, até do senhor, desde que você chegasse com uma solução. Isso. Porque se você apontar e não tiver solução, você corria o risco de ser demitido por fofoca. Isso acontecia assim, direto. Então você ia falar com o chefe lá, tá, e qual que é a solução para isso aqui? Se você não apresentasse, gaguejou, você estava ferrado. Eu acho que assim, a população tem que começar a cair nessa real. Nós estamos aí na eleição desse ano. E é a época de mandar todo esse pessoal para casa, para a lata do lixo. Né? É verdade. Exatamente. Nós não somos a família em conserva, nós não somos Exato. eles, nós estamos ali conservados. Vamos mandar esse pessoal para o lixo. Tá? Vamos tirar essa categoria de lá e salvar. Se tiver pessoas boas, que continuem, mas que coloquem mais pessoas que são reais, que não tenham o rabo preso E com quem o coloca governo. essas pessoas somos nós, né? Porque Somos nós. muitas pessoas reclamam, né? Como você disse, Exato. do governo, mas não toma uma iniciativa simples que é o conhecimento e o entendimento, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de política, mas tem gente que não gosta. E tudo bem você não gostar de política, mas você tem que entender que é fundamental você entender, pelo menos, Tem de que política, entender. né? Porque é a política que é responsável pelo nosso país. Então não adianta nada eu reclamar de uma péssima segurança de um caminhoneiro, de eu reclamar de uma péssima saúde, uma péssima educação, e no dia da votação eu chegar lá e votar nulo, votar em branco, né? Ou simplesmente volta nem com ir. uma cópia que dá ali. O Gil falou pra votar ali no Cláudio. Vou lá votar no Cláudio. Mas por que você tá votando no Cláudio? Né? Então a gente tem que ter essa As pessoas vão noção. pegar um nome no dia da eleição, nem conhece. Essa Para resposta. cumprir um protocolo ali, votei e acabou. Essa E assim, quando você pega uma rota errada, ou você pega um ônibus ou um trem errado, um trem no caso, quanto mais você demora para voltar, mais caro fica, Exatamente. sabe? E nós estamos nesse trem, e nós pegamos o trem errado, e a estação agora é 26, sabe? Se a gente continuar nessa rota e não voltar para o que é certo, vai pagar caro. Os caminhoneiros podem fazer isso. Os caminhoneiros conseguem, tem muita gente para votar correto. Mas não é a troco de greve. A greve sem direção não leva a nada. As greves que nós tivemos aí não tinha direção. Os caminhoneiros foram usados como massa de manobra para políticos continuar. Perdemos dinheiro, perdemos Exato. tempo, Foi perdemos... aí que começaram a controlar a vida dos caminhoneiros. Exato. Com piso mínimo de frete, hora de sono. E o que acontece? A gente fica refém das transportadoras com esses horários. Né? E agora finge-se ter um financiamento que os autônomos não alcançam. Daqui uns dias a classe acaba e vai ficar toda na mão das grandes empresas que são amigos do rei. Nós não podemos deixar chegar nesse ponto. Os caminhoneiros têm que reagir o quanto antes. Então conheçam, né, o seu pré-candidato, o seu candidato. Quando chegar na urna, tanto para deputado, como para senador, como presidente, chegue com convicção. Olha, eu fiz a minha parte, eu estou votando no que é certo. Eu não voto em corrupto. Exatamente. Né? Tem que ser... Porque é difícil, né, a gente pedir por segurança pro caminhoneiro quando o maior problema está na cadeira principal do Exatamente. país, né? Assim, o governo ele tem por obrigação e ele consegue, ele arrecada para isso. É como você me perguntou, né? E agora? Como que você vai falar? O que vocês pretendem? Eu pretendo ter a minha transportadora com o nome Evit Berger, né? Evit Transporte. Exato. Porém, se continuar assim, não tem como. Não tem como, porque é tipo assim, é corajoso, mas eu sou ciente que amanhã eu posso não ter nada.
Porque eu tenho que pagar pedágio, eu tenho que pagar motorista, eu tenho que Isso trocar aí. pneu. A gente fica à mercê, né? Então, eu não tô à tendo- mercê da sorte. Exato. Porque a gente não tá com lei no Brasil. Uhum. A lei do Brasil, infelizmente. Então, se eu quiser se continuar esse governo que nós estamos, e vários deputados aí que não fazem nada, se continuarmos, para eu dar certo, eu vou ter que sair do país. Muita gente saindo já. Paraguai, Porque Uruguai, não virou dá, rota. Porque Não não dá. adianta, Não né? dá. Não tem como. Não compensa ela Os pequenos lutar empreendedores sozinha e nós quebram, três ficar simplesmente. parados só Exato, olhando, né? exatamente. Se torna minoria, né? E acho que muitas pessoas que estão no nosso meio, né? Famílias cristãs, né? Você falou da família conserva, Aham. caminhoneiros, pessoal de direita, é um número muito grande, Muito grande. né? Muito grande, senão o maior. Só precisa tomar a iniciativa e fazer, né? Pelo que quer realmente, de fato. Nós estamos falando aqui de 2.400.000 autônomos. Né? Se você pegar 3 pessoas para cada autônomo, você joga isso para 8 milhões de votos. Sim. O caminhoneiro, o melhor cabo eleitoral, se ele for bem direcionado. Você coloca 15 milhões de votos, você muda uma eleição, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque hoje empreender, você não consegue empreender sem se envolver com política. E não precisa ser político para isso, Não. sabe? Você precisa cobrar quem está lá. Saber, não é entrar aqui e você vai se preocupar daqui a 4 anos, é saber o que essa pessoa está fazendo no percurso. Agora mesmo, tanta caminhada, pô, bacana. Para quê? O que esse pessoal está fazendo lá no Congresso para virar o jogo? O povo já mostrou que está a favor. O povo de direita, tem muita gente de esquerda que não, mas o povo de direita já mostrou que está a favor e é a maioria. Isso eu te garanto, é a maioria que está a favor de um governo honesto, de um governo sincero. É a maioria. Então, mas cadê esses políticos que só ficam querendo ver o povo e o povo mostra, eu estou a favor. Aí ele volta para lá para programar outra parada, outra caminhada, tem que começar a ter ação. Querer mostrar o poder e a quantidade, né? Isso já mostrou que tem, né? Já Agora mostrou. a gente quer ação. Nós fechamos aqui a Paulista com mais de 1 milhão de pessoas. A caminhada ali se estima, acho que mais de 100 mil pessoas, né? 100 mil pessoas. Então, quer dizer, vários eventos, o povo mostrou que está a favor. Mas, cara, até quando a gente vai ficar falando, vai, que eu estou a favor? Então, vamos aumentar nessa eleição de pessoas corretas que estão dispostas a brigar pelo país. E não é só votar, certo? É cobrar. Isso faz parte do empreendedorismo. Para você ter a tua empresa, você tem que ter um acompanhamento político. Saber que rumo que a política está dando. Para preservar teu capital. Porque pode chegar um ponto que, se o povo não reagir, o correto é sair do país. Olha, eu vou preservar meu capital num país que me respeite. Que não tenha risco de amanhecer com as poupanças bloqueadas aí ou coisa parecida. Então, são tudo isso que a gente tem que começar a pensar. E a categoria do autônomo ela é muito forte. Ela não é unida. Porque o autônomo é acostumado a brigar sozinho. Né? É muito forte. Chegou a hora de mudar esse conceito. E o Brasil é um país que tem poderia, né, ser uma potência, né, enorme. Então, estar nessa situação é lamentável. E não só o autônomo, né? A gente precisa reforçar aqui também que a EVT Transporte se soma a outras 120 mil transportadoras. Exato. Que empregam outros 2,5 milhões de motoristas. Então, quer dizer, é uma categoria muito grande, que ela precisa de apoio, né? Muitas empresas estão quebrando, principalmente em transporte, porque em transporte, vamos dizer assim, a régua é mais embaixo. Você não pode furar um pneu, porque senão você compromete todo o orçamento que você tinha planejado. E a coisa mais fácil é estourar um pneu no Brasil que não tem infraestrutura nenhuma. Fácil. Porque é mais fácil você brigar e implicar com o outro, não querendo que você entender que todo mundo precisa estar unido, né? Sem um empresário, né? Sem um autônomo, a economia não gira. A economia não gira, o outro fica desempregado e aí vai um constante dominó, né? Exato. Quando eu falo autônomo, é assim, na minha cabeça, é bom até você falar para expressar melhor, está incluindo as empresas médias e pequenas. Sim. Porque as grandes nunca sentaram na boleia de caminhão, sabe?
As grandes vieram, às vezes, muitas vezes, para poder acertar imposto de outros negócios que eles têm, organizar a vida. É complicado falar isso. E esses já têm, são amigos do rei, eles conseguem financiamento. Por que você entrou? Eu consegui alguns milhões ali, eu comprei 100 caminhões e já começa com 100, 200 caminhões. É diferente da realidade de quem começou na boleia com o marido, e às vezes te garanto, eu passei por isso. Quando estourava um câmbio ou um motor perto do Natal, estava arriscado as crianças ficarem sem o presente de Natal. Sim. Qual caminhoneiro que nunca contou com a Não ajuda de só o um presente sogro? do Natal, né? Sim. Todo caminhoneiro precisou da ajuda de um ajuda pai, do de um pai, sogro, do do irmão. sogro, Todos eles exatamente. precisaram Precisa. para poder acabar de pagar o primeiro caminhão, para poder sonhar com o segundo e aí seguir. Isso. Né? E não só o presente, né? Mas a presença Exato, também. exato. Né? Do meu pai não ter conseguido estar na formatura do meu irmão, porque estava viajando, um aniversário, um Exato. dia dos pais, um dia das mães, né? Qualquer outra data comemorativa e até o dia a dia mesmo, né? Porque a gente sente falta, né? E isso é muito difícil. É muito difícil. Meninas, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Jornada maravilhosa até aqui com vocês. Né? Obrigada. Queria abençoar vocês, parabenizar Amém. pelo trabalho. Todos nós, né? Abençoar o Sr. Evit, que está aqui também conosco, presente, tenho certeza. Onde ele estiver, ele está olhando por vocês também. Amém. Né? Eu vou dar a palavra final a vocês. Fiquem à vontade de mandar um recado para o nosso público. Tá? Eu mando, né? Acho que o maior público-alvo daqui, né? Até do assunto ser tratado é o caminhoneiro, né? É quem está à frente disso. E o meu recado é que você tenha a consciência, né? De saber quem você coloca, né? Acima de nós, que vai ser responsável, né? Não só pela nossa profissão, mas tantas outras. E entender que a pessoa, mesmo que ela não esteja, nunca tenha tido, né, estado dentro de uma cabine de caminhão, mas que ela tenha ciência do que essa profissão carrega, né, não só a profissão, mas a pessoa por trás dela, né, porque você não é só um caminhoneiro, você é um pai, você é um esposo, ou uma esposa também, né, que tem muitas Exato. caminhoneiras mulheres, você é filho, né, você é irmão, você é amigo, você é muito mais do que isso. Né? Então, que a gente corra atrás de quem realmente possa oferecer pra gente uma boa estrutura, né? Uma boa segurança na estrada, em um lugar onde você possa dormir, onde a gente possa ter mais dinâmica, né? do empresário, né? Com o órgão público, para que a segurança ela deixe de ser um custo, né? E vire uma prioridade. Bacana. Muito bacana. Como a Evelyn falou mais sobre a parte emotiva, né? Eu já tinha falado do que o meu marido representa, ele vive em mim. E eu vivo agora para manter os meus filhos e meus pais, meu sogro, minha sogra, que estão, perdeu, né, um pedaço da vida deles também. Eu peço hoje porque tem muitas pessoas da classe dos caminhoneiros que são contra ainda. É minoria, mas acha que está certo, né? Esse governo que a gente está agora, a gente aprender a olhar aos novos, essas novas pessoas, as novas propostas, os novos candidatos que têm a solução, Exato. que fala assim, olha, eu estou conhecendo o seu problema, o que aconteceu com você, eu não quero que você, que está aí do outro lado, que está nos assistindo, passe pelo mesmo problema que eu estou passando. Porque não é um caso isolado. São todos os dias um caminhoneiro morre, todos os dias é um pai que não volta para casa, e a culpa pode ser nossa, né? De você aceitar, achar legal, você votar numa pessoa que não sei se oferece pode uma falar, picanha, mas uma eu já vou cerveja. falar, Aham. em um bandido que libera um bandido para matar um pai de família, Aham. né? Então, assim, hoje, se eu já pensava, né, antes, eu sempre gostei de política, minha família é política, vive na política, Sim. tenho tios vereadores e etc. Eu já pensava muito no voto, porque é a gente que tem
Não adianta eu chegar aqui e falar, ai, tem que ter mão dupla, tem que ter isso, tem que ter iluminação, e eu vou estar numa pessoa que não vai fazer isso. Que são provas, existem provas contra... Existem provas, as pessoas estão vendo. Então, se você não quer destruir só sua família, se você não quer destruir o Brasil, que a gente ainda tem tempo. Exato. Né? A gente ainda tem muito tempo. Não é só Copa do Mundo, não é só escola de samba, são vidas. São meninos que hoje, com 16 anos, vão dar o seu primeiro voto e que pensem que, infelizmente, Votem não consciente. desejo para ninguém, nunca, jamais, e é por isso que eu tô aqui, pedindo encarecidamente que vocês lutem por justiça, que vocês lutem pelo que é do bem, não só por você, mas pela sua família, pelos seus filhos e netos. Eu vou ter um neto e é por ele que hoje eu penso assim, eu preciso votar em alguém que amanhã eu possa falar, meu neto não olhe para mim e fale assim, vovó, eu não vou ficar nesse país. Né? Então, é isso que é o recado que eu quero dar. Porque é a mudança que a gente precisa. Eu não quero que o meu marido seja só uma estatística. Eu quero que ele seja um engajamento para mim, para minha filha. Eu quero ser uma mulher que dê exemplos para as outras que estão passando por mim. É difícil, a gente tem medo, mas se a gente tiver apoio, principalmente a quem está acima da gente, a gente consegue. Mas sem o apoio, não dá. É isso. Obrigado, meninas. Obrigado, Obrigada Fabi, a mais uma vocês. vez. Obrigado, Alfredo. Obrigado. Obrigado ao público que nos acompanha. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e a gente se encontra na próxima jornada. Grande abraço.